A retrocompatibilidade nos Xbox Series S e Series X é melhor do que a gente pensava. Fica no vídeo pra gente esclarecer isso daí. Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou detalhar pra vocês como que vai funcionar a retrocompatibilidade nos novos Xbox Series S e Series X. E eu queria também fazer uma ratificação aqui de uma informação do vídeo passado. Muita gente caiu em cima de mim, teve gente até me ofendendo nos comentários, infelizmente, né? A gente tem isso aqui na internet. Em que eu comento sobre a retrocompatibilidade lá do PlayStation 5. Eu queria esclarecer uma coisinha para vocês. Quando eu fiz o vídeo, não tinha nenhuma informação da Sony nos canais oficiais de como funcionava a retrocompatibilidade no PlayStation 5. A única informação oficial que eu tinha era a informação do vídeo que saiu agora nessa semana passada. Como não tinha informação no blog do PlayStation, no site, etc., então eu desconsiderei a informação e passei apenas o que eu tinha. Então vamos ratificar aqui. A retrocompatibilidade no PlayStation 5, ela é apenas com jogos do PlayStation 4. 99% dos jogos vão rodar. Se você tiver o disco, você vai colocar lá, ele vai funcionar. E eles vão ter um catálogo selecionado de jogos, né, do PlayStation 4 para os assinantes Plus, né? Então não é só aquela coisa que eu disse que era só para você poder ter a retrocompatibilidade, você tem que ter Plus e é só aquele catálogo. Não, não é isso. É bem parecido com o nosso, só que eles são limitados só a uma geração atrás. Diferente do Xbox, que a retrocompatibilidade é total com todos os videogames anteriores, Xbox original, Xbox 360 e Xbox One, beleza? Então eu peço desculpas ao pessoal que veio no canal e bateu com aquela informação e achou que eu tava falando que ia ser daquela forma, tá? Peço desculpas aí, é nóis, paz. Continuando. A Microsoft então detalhou agora como que vai funcionar a retrocompatibilidade nos novos Xbox Series, né? Vamos chamar Xbox Series para não ficar repetindo S e X toda hora, porque senão vai dar um balauê do caramba. E essa retrocompatibilidade é melhor do que a gente pensava, né? Até então, a retrocompatibilidade do Xbox Series X estava bem detalhada, como é que ia funcionar e tal. Mas a do S não estava detalhada. A Microsoft não tinha colocado lá como é que ia funcionar de certa forma, né? A princípio, ela iria seguir a retrocompatibilidade que já existe no Xbox One S, né? Só que ia melhorar algumas coisinhas apenas nos jogos que foram feitos para o Xbox One, na verdade. Mas não é isso. Ela vai melhorar, inclusive, os jogos do original, do 360. Então, nesse vídeo aqui, eu quero compilar tudo para vocês, para ficar bem definido e mais prático de vocês entenderem, beleza? Então, vamos lá. Começando pelos jogos de Xbox original, tá? O Xbox caixotão, aquele Xão assim, primeirão que a gente nunca teve aqui no Brasil. Os jogos do Xbox original, quando forem executados no Xbox Series S e Series X, eles vão rodar numa resolução 3 vezes maior. Então, no Xbox Series S, ele pode chegar a 1044, como o videogame já chega, né? A resolução dele. E no Xbox Series X, ele pode chegar até 4K se for o caso, né? Além do que a emulação será mais coesa, mais firme, né? Como o videogame, o Xbox Series S é 4 vezes mais poderoso do que o Xbox One, se a gente tinha uma emulação que no One ela estava meio travada ou às vezes caiu o frame rate, por exemplo, no Xbox Series S isso não vai acontecer. A emulação vai ser plena ali no talo. Além do que, a gente vai ter recursos aprimorados como o Quick Resume e o carregamento ultra rápido, né? Você imagina como é que não vai carregar um jogo de Xbox original, né? Então vai ser assim que ele vai funcionar no Xbox Series S e no Xbox Series X. Agora a novidade é sobre os jogos de Xbox 360, né? A resolução será dobrada, então se o jogo ele foi pensado para executar em 720p, ele vai executar em 1044. Isso de forma automática, o desenvolvedor não vai precisar mexer no código de forma nenhuma. E aqui tem um adendo, se o desenvolvedor quiser mexer no código, eles podem trabalhar para que o jogo atinja frame rates mais altos. Então vamos supor o seguinte, você tem um jogo lá que ele foi pensado para rodar em 30 FPS.
beleza, nos videogames novos ele vai manter essa taxa. Porém, se o desenvolvedor quiser, trocando algumas linhas do código, ele pode subir essa taxa bem acima, podendo chegar até 120 FPS. Eu não acredito que a maioria dos desenvolvedores vá fazer isso, porque você tem que abrir o código, mexer lá, empacotar de novo. A maioria deles não mexe. Mas a Microsoft disse que está trabalhando, né, com alguns desenvolvedores para tornar isso possível, porque o videogame tem processamento de sobra para fazer a emulação da forma correta e subir o frame rate. E o Xbox Series X vai respeitar a emulação que foi feita para o Xbox One X. Então, se o jogo ele tá enhanced em 4K, texturas melhores, ele vai rodar assim também no Xbox Series X, porém, ele vai ter mais estabilidade no frame rate, ou seja, se capengava um pouco, se a gente sentia que dava um lag, alguma coisa do tipo, isso vai acabar no Xbox Series X. A gente vai rodar plenamente o jogo no modo Enhanced. É como se o modo Enhanced estivesse melhor ainda, na verdade, né? Além do que, a gente também vai ter o Quick Resume e os loadings ultra rápidos por causa do SSD. Então, é assim que vai funcionar a retrocompatibilidade dos jogos de Xbox 360, beleza? Agora, com relação aos jogos do Xbox One, como que a retrocompatibilidade vai funcionar na nova geração? Bom, se o jogo ele foi programado para uma resolução fixa, por exemplo, 900p, 720p, por exemplo, e ele não sofrer nenhuma alteração de resolução, não tiver uma resolução dinâmica, por exemplo, ele vai ser executado exatamente assim no Xbox Series S. A mesma coisa é o frame rate. Se ele for travado em 30 e o desenvolvedor não mexer no código, ele vai estar lá em 30. A vantagem é que vai ser super estável. E no caso de jogos que tem a resolução dinâmica, sabe? A gente tem os jogos que trabalham assim, eles tem horas que eles entregam 1080, aí no meio da gameplay encheu de coisa na tela, ele abaixa a resolução, né? Para poder o processamento não ficar muito lagado. Nesse caso, os videogames eles vão entregar, os novos videogames vão entregar sempre o máximo possível. Seja a estabilidade em frame rate e seja a resolução. A resolução dinâmica não vai ficar caindo como fica caindo no Xbox One, nos jogos de Xbox One, por exemplo. Se o desenvolvedor quiser, ele também pode alterar a linha de código lá e liberar a resolução, né, até o limite possível dos videogames, né? No caso do Series S, né, até 1440p, e no caso do Series X até 4K. Isso aí é o desenvolvedor que vai decidir se ele vai abrir o código ou não, né? E a gente tem a estabilidade do frame rate. Se o jogo, por exemplo, ele tiver o frame rate variável, né? Ele foi pensado para ser 60 FPS, mas ele não chega a 60 FPS. Nos novos videogames, ele vai sempre chegar nos 60 FPS. E aí, mais uma vez, se o desenvolvedor quiser, ele pode abrir o código e empurrar o frame rate até 120, se ele quiser. Isso vai depender de cada desenvolvedor, mais uma vez aqui frisando. A Microsoft também falou que está trabalhando com eles para poder entregar então alguns jogos selecionados com frame rate acima. Então, se você tinha um jogo que rodava a 30 FPS, né, no Xbox One, e ele foi mexido para poder melhorar essa compatibilidade, ele pode rodar com frame rate mais alto, né, chegando a 120. Pô, isso aí é bom pra caramba. E no caso dos jogos do Xbox One, a retrocompatibilidade ainda vai incluir uma nova feature, que é o Auto HDR. O que é isso? Qualquer jogo do Xbox One, mesmo que ele não tenha HDR, ele vai ser reproduzido em HDR com essa tecnologia nova que tem nos Xbox Series, né? Então, jogo que não tinha HDR vai ter automaticamente. É uma das coisas que eu realmente tô aqui pensando como que vai funcionar, porque eu acredito que nem todo jogo vai ficar legal se você não tiver uma TV específica para isso, calibrada, porque HDR é um negócio que você tem que calibrar direito, senão fica feio. E além do que, vai ter o Quick Resume, vai ter o carregamento rápido também, né? Então, a retrocompatibilidade ela não é tão simples assim como a gente pensava. Vão ter melhorias de qualquer forma que você jogar nos videogames novos. E eu achei da hora eles terem detalhado isso, porque no Xbox Series S realmente tava meio assim, tipo, então ele é igual o Xbox One S. Não, não é. O bichinho vai lá e vai usar o poder dele. Mesmo porque ele tem uma CPU melhor, né? Tipo, 4 vezes mais rápida, na real, do que o Xbox One. Então, eles vão aproveitar isso para melhorar mais ainda o jogo. Então, se a gente já achava a retrocompatibilidade uma coisa extraordinária, porque, tipo, principalmente a retrocompatibilidade com jogos 360, como que os caras conseguiram pegar uma arquitetura totalmente diferente, que era o PowerPC, com núcleos mais rápidos, rodar numa arquitetura diferente, né, x86, x64, rodar
no clock mais lento e ficar melhor, cara. Isso foi incrível. Até quando saiu a retrocompatibilidade, a galera da comunidade que fazia emuladores ficou de queixo caído, porque os caras estavam tentando fazer um emulador de 360 pro PC na época e os caras não tinha como. Os caras falaram, não tem como, isso não existe. E a Microsoft vai lá e mostra e fala, não, dá sim, velho. Claro que dá, é aqui, ó. E, velho, o pessoal ficou de queixo caído. E os caras, além disso, vão aprimorar o bagulho todo de novo, mano. Ou seja, os seus jogos que você já tinha, você vai jogar melhor ainda nos videogames novos. Isso aí, cara, realmente é entregar pro consumidor um valor agregado muito grande no produto que a gente vai comprar, né? Que a gente vai adquirir no futuro, cara. Eu achei isso muito top. Então é isso, galera. Eu detalhei um pouquinho, né? Como é que vai ser a retrocompatibilidade, porque é muita informação assim, a gente fica pescando em cada lugar, então é melhor resumir tudo num canto só. Se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, eu vou tentar responder. E além disso, eu vou deixar aqui na descrição o link do artigo da Eurogamer, tá? Que nesse artigo também detalha isso daí e também tem um vídeo lá da Digital Foundry, né, que os caras estão conversando entre si, como é que funciona a retrocompatibilidade, que eles também ficaram abismados como é que a coisa funciona, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rani aqui, até o próximo vídeo, fui!